Meu Deus do céu. E quando apita tudo isso aí no painel, verificar câmbio, verificar motor, start stop indisponível, sistema ABS indisponível. O do sistema ABS tem mais um monte de mensagem fora essa aí do daí tem o verificar freio e estacionamento, verificar airbag. E se ela for 4x4, ainda o 4x4 indisponível. Meu Deus, estragou tudo do carro. Acendeu acho que todas as luzes do painel. Ficou pouquinho ainda, faltou a luz da reserva acender. E aí pode ser tanta coisa, né, mas tem que começar por algum lugar, né. Vamos começar pelo mais óbvio, né. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, deu uma pane aí no teu carro aí, né? Que deu lá então o tal de verificar câmbio, verificar motor, deu, todas as luzinhas do ABS também, e deu airbag, verificar airbag. Cara, e agora, mano? O que que tem de errado nisso aí? Verificar airbag e a luz da ABS. O verificar o motor, todo mundo já tá esperto, né? E verificar câmbio também. Normalmente é nível do óleo que tá baixo. Mas e agora, cara? O que que tem de errado nisso aí? Né? Eu vou te falar uma coisa. E o teu carro entrou em emergência, o pessoal não tá falando, tá? Eu tô chamando o pessoal aí, mas tudo indica, tá, gente, que se teu carro entrar em emergência, tu tem como botar ele aqui, ó, e andar ele no manual, tá? Ó, e andar no manual. Não precisa ir pro guincho. Tenta primeiro botar no manual e andar no manual. Ele vai andar a primeira, segunda e terceira, tá? Com a informação de verificar o motor, tá? E para tu achar o problema, eu vou ligar o carro agora, eu vou te mostrar como é que tu vai achar o problema. Tu vai ter que erguer uma das rodas, né, do carro. Vai ter que erguer lá uma das rodas com o macaco. Eu vou mostrar ali, ó. Tu vai ter que erguer as duas dianteiras, né? Porque tu vai ter que saber qual do sensor ABS que estragou, tá? Esse é um defeito de sensor ABS, sabe por quê? Dá o verificar câmbio, coisa, é para te levar a andar só em primeira, segunda e terceira. Por que que ele entra em emergência, né? Ele entra em emergência porque é para te levar ele logo por um mecânico, né? E ele arrumar o carro. Arrumar isso aí, porque tu não pode andar sem o velocímetro, e daí se dá um acidente, alguma coisa, daí dá problema, né? Com o sistema de segurança aí da empresa também, né? E tudo, né? Por isso que o carro entra em emergência, para te logo ir lá e arrumar o carro, né? Provavelmente ele anda em primeira, segunda e terceira, para te levar no mecânico. E se ele não anda no automático, tenta no manual, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ligar o carro aqui, eu vou lá girar a roda, que eu tô com o carro levantado ali, e daí uma outra pessoa vai ficar aqui e vai ver aí que vai dar a quilometragem aí no velocímetro, tá? Ó, o carro tá em P, mas eu vou ligar o carro e vou botar ele no N com o freio de mão puxado, tá? Porque eu tô querendo medir as rodas dianteiras, tá? Então vamos lá. Liguei, tá no P. Vou botar no N, tá? Tá pitando aí, tá? Freio de mão puxado. Soltei o pé do freio, tá? Por isso que eu calcei o carro lá também, tá? O que que eu vou fazer? Agora eu vou lá, eu vou girar a roda. Ó, tô andando pra frente, né? Ó, tá girando a roda. Tá girando a roda, tá? Vamos dar uma olhada lá se tá
dando lá, ó. Olha lá, ó. Ó, girando rapidinho aí, ó, vai mudando, ó. Olha lá, ó, quilometragem e puxar o freio de mão, né? Tá dando informação, né? Ó, girando a roda, muda lá. Se não mudar, é a roda que o freio ABS tá estragado. Aqui uma coisa, tá? Ó, não deu lá o freio de mão, né? Puxar o freio de mão, porque o freio de mão tá puxado, tá? Então só deu lá então, que tu não pode andar com a porta aberta, né? E deu a quilometragem. E outra coisa, quando eu faço esse tipo de coisa aí, ó, eu venho aqui, ó, eu ergo, e daí pra tirar a roda eu sempre calço, tá? Mas só erguer porque tu não tirou a roda, né? Não tem perigo, se o macaco virar não vai ter problema algum, tá? Então só botar ali o macaco, erguer, que isso aí é rapidinho daí de fazer, né? De testar qual é a roda que tá com o ABS estragado. Ergue aí, que é rapidinho, liga o carro, bota no N e gira a roda com força. Já vai marcar lá. Então é algo simples de ser feito, né? E sensor ABS ainda tem aquela, né, às vezes não é só trocar, né, como tem aqui um vídeo aí no canal aí, que é o vídeo da limpeza, que para mim não deu certo, porque não era sujeira, no meu caso era o sensor mesmo, mas era os traseiro, né, o dianteiro para mim nunca deu problema. Mas lá daí, nesse vídeo aí da limpeza, tem um comentário que já fala o que que eu estou falando, né. Que eu já vi em outros comentários, até em outros canal aí, do verificar câmbio e tudo, né, que deu para eles. Ele não mencionou no comentário dele, ó, ele foi limpar então a frente ali, né, o sensor da frente, e saiu muito barro, e já melhorou. Antes acendia a luz da direção assistida, o velocímetro dele parou, a luz do airbag, a luz da injeção, que é o verificar motor, né. Trocou o sensor da frente por estar parado o velocímetro, sinceramente está muito cheio de barro, o cotonete saiu lotado, né, a roda traseira está igual, parado, mas pelo jeito, pelo comentário aqui, o da frente, ele conseguiu arrumar só trocando, né, e o traseiro ele deixou para um outro final de semana, provavelmente ele trocou também, né. Isso é chato, essas luzinhas aí, logo te incomoda e bota novo. E agora, se eu terminasse o vídeo por aqui, já enchia de comentário, né? Mas como é que troca o sensor do ABS dianteiro? É fácil? Dá para trocar em casa? Vou mostrar. É barbada. Uma coisa que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eu acho essa ferramenta muito fraca, ó, pra tá tirando a roda. Muito fraca. Então eu utilizo essa outra aqui e ainda com um ferro para conseguir fazer mais força. Outra coisa, aqui tem esse segredinho, né, para não ser roubado, né? Isso que tem que ter cuidado para quando tu terminar um serviço tu não deixar aqui. Eu já quase deixei, por isso que eu sempre deixo aqui, ó. Eu deixo algo aberto no carro, assim, ó, um banco, alguma coisa assim, ou porta-luva, para eu lembrar que tem uma coisa de errado, que eu tenho que tirar a pecinha da roda. Então tá erguido, né? Hoje eu dei uma judiada aí, ergui bastante o carro. Mas só que hoje eu vou, aqui onde tem um negócio de lavar cara ali, ó, eu vou calçar agora com pedra aqui, que eu tenho medo do macaco virar, né? Já me aconteceu uma vez, e eu vou calçar aqui, até porque eu quero mostrar mais coisa, quero aproveitar um momento que eu vou tirar a roda aqui e fazer vários vídeos aqui embaixo. Então tá aí, calçadinho, bem onde é que é o lava-cara ali, não vai ter mais perigo de cair. Então, gente, para tirar então o sensor ABS aqui,
Ele tá aqui assim, né? Ele passa aqui pela frente, sobe aqui, vai ali, né? Não precisa tirar toda essa capa aqui. Só tem uma polquinha por aqui assim, a outra mais aqui em cima. E puxa aqui, ó, tá ali a conexão. Então, sensor ABS, tu não precisa tirar toda a capa, tá? É muito fácil trocar esse sensor ABS dianteiro aí. Aqui é então aquela Allen 5mm, né? Que nem no traseiro. Então eu acho que aqui no ABS, né, não temos dúvida, né? Só uma Allen 5mm, né? Allen aí 5mm. Solta aqui. Esse aqui é o dianteiro, né? Ó, solta aqui. Daí ele vem pra cá, vem por debaixo, sobe ali, atravessa por trás aqui, e tu tira só esse parafusinho de plástico e aquele ali, e puxa aqui que o conector tá ali atrás. Ali, ó. Ah, não precisa nem soltar o parafusinho, ó, que barbada aí, ó. Nem precisa soltar os parafusinhos, só puxar, cara. Olha, isso aí até o borracheiro pode trocar. O borracheiro tá perdendo ganhar dinheiro. E para melhorar mais ainda, tu consegue tirar ele aí da parede aí. É só puxar ele da parede, ele é preso numa conexãozinha ali, que é tipo um parafuso, assim, com um monte de rosquinha. É só arrancar, tu pode só simplesmente pegar, botar a mão ali por trás ali e arrancar ele. Puxa ele que ele sai inteiro ali a conexão ali. E daí fica mais fácil para te pegar ali, destravar na travinha dele ali e desplugar o sensor do chicote, né. Fica bem mais fácil. Daí ele lá na parede é mais difícil, né. É uma dica do entusiasta aí. E outra coisa que eu não mencionei aí é o sensor ABS, ele não vem com esse suportezinho, ó. O da frente ele é um pouquinho diferente, o que eu vou mostrar aí é o traseiro, que eu tirei o suporte faz parte do carro, né. E então tu arranca ali da parede e fica o suporte trancado no sensor ABS. Daí tem que tirar o suportezinho e botar o sensor ABS novo encaixadinho no suporte. O da frente é um pouquinho diferente que esse traseiro aí, mas a lógica de tirar ali é a mesma, tá? Não esquece disso. O novo não vai vir com suporte, vai vir sem ele, vai ter que tirar. Tem um videozinho ali mostrando como é que eu tiro ali, né. É meio chatinho ali, mas é tranquilo. E outra coisa, para mim 2 vezes vem errado, tá. Eu comprei traseiro e vem o dianteiro, então confere na hora de vir também, abre a caixa logo ali, porque senão tu vai desmontar tudo, vai abrir a caixinha e vem o errado. Para mim aconteceu isso aí. Para mim 2 vezes vem o dianteiro, em vez de traseiro. O dianteiro tem cerca de 90 centímetros de comprimento. O dianteiro, 90 centímetros de comprimento. Um traseiro tem cerca de 1,25 m, tá. Se tu comprou dianteiro, tem que vir 90 centímetros por aí, tá, por aí, 90 centímetros. E o traseiro é 1,25 m. É diferente, bem diferente, tá. Daí dá tempo para devolver, senão tu desmonta tudo ali, vai olhar o cabo, é um cabo traseiro. O traseiro não cabe no dianteiro. Mas não tem lado, tá? Direito e esquerdo não importa, tá? Nem dianteiro, direito e esquerdo, nem traseiro, né? Direito e esquerdo não faz diferença alguma. Só dianteiro e traseiro. Isso é diferente. Então, gente, ó, essa pecinha aqui, ó, quase que o entusiasta teve que olhar o próprio vídeo para ver se como tirava essa pecinha aqui, tá? Ó, ela sai tipo aqui, ó, tá de em pé assim, tá? Ó, sai para baixo. Mas eu tive que usar uma chavezinha aí forçando, ó. E na hora de colocar, ó, é de cima para baixo de novo, ó. Daí ela trava. Tive que pegar a chavezinha aqui e começar a forçar para cima aqui, porque tem uma travinha logo aqui, ó. Depois aqui, ó, tem a trava. Daí botei aqui e comecei a forçar. Então tá preso assim, ela sai para baixo, tá? Agora não sai porque tem que destravar, tem que sempre arrancar de lá e destravar
manual então aqui. Botar a pecinha aqui, a chave e puxar para baixo, tá? Estão vendo como é que é fácil? Usa a chave de roda, né? Eu até recomendo que tu compre uma outra, aquela que é tipo encruza, aquela que tem várias bitolas. Aquela dá pra ter mais força também, né? Essa aí é meio fraca, que vem junto com o macaco, né? Acabar quebrando ela, tu fica sem um macaco também, né? Vai ter que comprar um macaco novo, né? Então, e uma chave em Allen 5 mm. Só desconecta ali, tira para fora o sensor, coloca outro, trava ele direitinho onde é que é as travinhas dele em volta ali e conecta e já era, coloca a roda de volta. E antes que eu me esqueça, já aconteceu para mim eu trocar o sensor ABS e ele não funcionar, tá? Daí eu tive que dar uma volta, dei uma volta na quadra, desliguei o carro, daí liguei de novo, daí ele começou a funcionar. Isso já aconteceu comigo. Na hora ali ele não funcionou, o sensor novinho não funcionou. Mas eu dei uma volta na quadra e daí desliguei o carro, quando eu liguei ele de novo, desapareceu o azulzinho do airbag, tá? Do sensor ABS. Outra coisa, nunca esquece disso aí. Tu deu o primeiro aperto ali, agora tu baixou o carro, né? Tirou lá o macaco lá. Cara, faz com calma isso, tá? Daí tu dá todo o reaperto de novo, ó, né? Nos parafusos. Porque, ó, Deus o livre pegar e tu perder uma roda dianteira aí. E tipo, vai estar em alta velocidade e a roda saltar fora, tá? Tem que ter muito cuidado nisso aí. Essa parte aí tu não faz com pressa, porque pode te custar muito caro isso aí, tá? E roda de liga, tu dá um reaperto toda ela de volta assim, e aqui é uma semana tu volta aqui e reaperta tudo de novo, tá? Que vai estar um pouquinho frouxo de novo, tá? Roda de liga é assim, tá? Nojentinho, tá? Aperta tudo e não esquece desse negócio aqui. Eu já tava quase um dia saindo de casa e tava com esse negócio preso aí, tá? Então, muito cuidado, né? Faz com calma, termina o serviço com calma, que vai dar tudo certo, tá? Então, meu obrigado a todos que escaneiam aí o nosso QR Code aí, contribuindo para o canal, porque no canal aqui não tem clube de membros, clubinho fechado, conteúdo pago. O pessoal doa se tiver no coração, né? E se o conteúdo realmente te ajudou, né? Não tá comprando cursinho no escuro, né? De coisas que só funcionam em bancada, em ambiente controlado. Quero ver fazer funcionar aí, ó, no chãozão mesmo, no dia a dia, no que tu tem na garagem, daí já não funciona. E eu no final de cada vídeo sempre deixo o QR Code ali para doação espontânea. Lembrando, espontânea, de coração, né? Então esse vídeo aí também vou deixar em playlist, junto com os outros vídeos de ABS. E no final desse vídeo também vai ter ali o negócio para te olhar os outros vídeos de ABS, da troca de ABS traseiro e da limpeza do ABS ali, que não deu certo. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né? Ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.